early morning, 8 o'clock besides, see the lovely. Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Plácido, professor de Química. Vamos dar continuidade ao nosso assunto. Hoje nós vamos ver o segundo caso de misturas de reações sem reação química, quando os solutos são iguais. Você pode acompanhar pelo seu livro-texto, unidade 2, capítulo 4. Você verifica aí na subunidade 5, mistura de soluções que não reagem entre si. Então vamos lá, mistura de soluções. Eu tenho uma mistura sem reação química com reação química. No caso da mistura sem reação química, ela pode ser com solutos diferentes e ela pode ser com solutos iguais. Nós vamos hoje trabalhar com mistura de soluções sem reação química, solutos iguais. Lembrando que num laboratório de química não existem soluções de todas as concentrações possíveis e imagináveis. Por isso, é preciso que o químico faça diluições ou mistura de soluções. Geralmente são preparadas e armazenadas soluções de concentração elevada e a partir delas são feitas diluições, Acrescentando água à solução, estamos realizando uma diluição. Mistura sem reação química, solutos iguais. Observem só aqui na imagem. Eu tenho uma solução sendo adicionada na outra. Na primeira solução eu tenho a concentração da solução A, eu vou chamar de A, é a massa dividida pelo volume. A solução B, a massa dividida pelo volume, e eu vou ter uma terceira solução, que é a mistura das duas. Como os solutos são iguais, a concentração final da solução final vai ser a massa final dividida pelo volume final. Lembrando que essa massa final é a soma das massas. A massa que tem na solução A mais a massa que tem na solução B, dividido pelo volume de A e o volume de B. A concentração final, ela é um valor intermediário entre a concentração que eu já sei da minha solução A e o valor da minha concentração da minha solução B. Eu tenho um valor menor, eu tenho um valor maior, a minha concentração final é um valor entre esses dois, entre o menor valor e o maior valor. Por exemplo, se a concentração de A for 20 e a de B for 50, o valor da minha concentração final tem que ser um valor entre 20 e 50. Então eu já sei que a concentração final é um valor intermediário, a quantidade de soluto é a soma da minha solução A com a minha solução B, tanto faz ser massa como concentração, como quantidade de matéria, e o volume final é a soma dos volumes da solução A com a solução B. Tá, então aqui eu tenho 3 recipientes, a solução A mais a solução B, que vai me dar uma solução final. Então eu tenho a massa de A, volume de A, concentração de A, eu tenho a massa de B, volume de B e a concentração de B. Lembrando que a concentração é a massa dividida pelo volume. Então, para mim saber a massa, basta eu multiplicar a concentração vezes o volume em litros. Então, eu posso dizer que a concentração final é a massa final dividida pelo volume final. Sendo que a massa final é a massa de A mais a massa de B e o volume final VA mais VB. Ora, como é que eu calculo a massa de A? Não é multiplicando a concentração de A vezes o volume de A? Então basta eu usar essa nova expressão, onde massa de A é CA vezes VA e massa de B CV vezes VB. Eu vou usar essa última expressão quando eu for trabalhar somente com fórmula. A massa de A mais a massa de B é igual à massa final, sendo que a massa de A eu calculo multiplicando a concentração vezes o volume de A. A mesma coisa eu faço para B. Então, se a concentração final é a massa final vezes o volume final, sendo a massa final massa de A mais massa de B e o volume final VA mais VB, eu tenho que concentração final é a concentração de A vezes A mais concentração de B vezes B dividido por VA mais VB. É uma forma da gente chegar na expressão. A fórmula basicamente é uma dessas 3 aí laranjas que vocês estão vendo na imagem. Vamos então trabalhar com exemplos resolvidos. A 100 ml de solução 20 gramas por litro de NaOH foram adicionados a 400 ml de solução de NaOH de concentração 10 gramas por litro. Calcule a concentração final. Então, observem aqui que eu tenho concentração comum e eu tenho 2 soluções de NaOH. Portanto, para mim calcular a concentração final, eu vou somar as massas, vou somar os volumes e vou dividir um pelo outro.
Então, como é que eu vou resolver? Desenho aqui os copos. Eu tenho aqui as informações da substância A, tenho as informações da substância B e ele quer a solução final, a concentração final. Então vamos substituir os valores. Tá. Então eu tenho aqui 20 gramas por litro é a concentração da solução, o volume é 100 ml, que equivale a 0,1 litro. Então a concentração é a massa vezes o volume. Para me saber a massa, eu multiplico a concentração vezes o volume. 20 vezes 0,1 vai me dar 2. Já para a solução B, eu tenho que o volume é 400 ml, que equivale a 0,4 litros. A concentração é 10 gramas por litro. A concentração é a massa dividida pelo volume. Então, para me saber a massa, eu multiplico concentração vezes o volume. 10 vezes 0,4 me dá 4. Então, eu já tenho as massas inicial da substância A e da substância B, e eu tenho o volume de A e o volume de B. Então, fica mais fácil agora de eu encontrar o valor da concentração final. Vamos aqui então, eu já tenho aqui essas informações que eu já calculei. Portanto, para minha solução final, a concentração é a massa dividida pelo volume, sendo que a massa é a soma das massas, o volume é a soma dos volumes. Então, a concentração final vai ser a massa de A, que é 2, mais a massa de B, que é 4, dividido pelo volume de A, que é 0,1, mais o volume de B, que é 0,4. Somando tudo, eu tenho 6 dividido por 0,5, que vai me dar 12 gramas por litro. Essa é a minha resposta. Utilizando a fórmula, que é o segundo método, lembrando que a minha fórmula ela vem dessas expressões aqui. Ela vem da relação entre a massa final sendo a massa de A mais a massa de B. Lembrando que a massa eu calculo multiplicando a concentração peso-volume. Então, a concentração final é a concentração de A vezes volume de A mais concentração de B vezes volume de B, dividido pelo volume de A mais volume de B. Então, substituindo os valores aqui na expressão, eu vou considerar que A é a solução de concentração 20 gramas por litro, o volume 100 ml. Observa que nessa expressão, quando eu uso a fórmula, eu não preciso substituir volume para litro. Eu não substituo, não é preciso. E se eu quiser substituir? Não tem problema, vai dar na mesma resposta, só que é perda de tempo. Basta usar os valores diretos. Então, fazendo os cálculos, 20 vezes 100 dá 2.000, mais 10 vezes 400 dá 4.000, dividido por 100 mais 400, que dá 500. Se eu somar 2.000 com 4.000, vou ter 6.000 dividido por 500, corto o zero em cima, zero embaixo, o outro zero em cima, o outro zero embaixo, eu tenho 60 por 5, que me dá 12 gramas por litro. Então, eu posso simplesmente responder utilizando essa fórmula, ou então responder utilizando aqueles copos. Você, ao fazer as atividades, tenta fazer das duas maneiras. Segundo exemplo, observem só, aqui são duas perguntas, preste atenção. Em 200 cm3 de ácido nítrico, 5 mol por litro, concentração e quantidade de matéria, são adicionados a 400 cm3 do mesmo ácido, 2 mol por litro. Tá, então eu tenho uma mistura, eu tenho minha concentração final. O que é que ele está me perguntando? Uma nova pergunta. A seguir, 100 cm3 da solução final, que eu descobri a concentração, são diluídos 500 cm3 de água. Então, eu vou acrescentar 500 ml de água a 100 ml de água, porque centímetro cúbico equivale a ml. A concentração da solução após a diluição será... Então, aqui eu tenho dois problemas. Eu tenho um, que é mistura de soluções de mesmo soluto, e o outro, diluição. Então, primeiro vamos calcular a concentração final após a mistura. Então, vamos lá. Eu vou chamar de A solução que eu tenho 5 mol por litro, volume 200 ml. Vou chamar de B a solução que é 2 mol por litro, volume 400 ml. Vou calcular a concentração final utilizando aqui as expressões. Então, vamos lá substituindo. Então, se o volume é 200 ml, isso quer dizer que ele vale 0,2 litros. A concentração é 5. Como a concentração é quantidade de matéria dividida pelo volume, basta multiplicar 5 por 0,2 que eu vou encontrar 1 mol. Já para a solução B, eu tenho que o volume é 400 ml, 0,4 litros, a concentração é 2, 2 vezes 0,4 me dá 0,8. Pronto, eu já tenho a quantidade de matéria da solução A e da solução B, o volume de A e o volume de B, basta eu somar os dois e dividir
pelos 2. Então, vou utilizar aqui essas expressões e vou responder aqui. Então, a concentração em quantidade de matéria é a quantidade de matéria final, que é a soma da quantidade de matéria de A mais a quantidade de matéria de B, dividida pelo volume final, que é VB mais VA, ou VA mais VB, né? Então, 1 mais 0,8 dividido por 0,2 mais 0,4. Então, 1,8 dividido por 0,6, trago a vírgula em cima uma casa, fica 18 por 6, que me dá 3 mol por litro. 3 mol por litro é a concentração após a mistura. Utilizando o segundo método, que eu vou usar a fórmula, essa aqui é a fórmula, substituindo aqui os valores. A concentração final é a concentração de A vezes o volume de A, mais a concentração de B vezes o volume de B, dividido por volume de A mais volume de B. Substituindo os valores e fazendo as contas, 5 vezes 200 dá 1.000, 2 vezes 400 dá 800, 200 mais 400 dá 600. Vai me dar 1.800 dividido por 600, que vai me dar 18 dividido por 6, que vai me dar 3 mol por litro. Essa é a concentração final. Agora o problema diz, a seguir 100 ml da solução final, cuja concentração é 3 mol por litro, são diluídos a 500 centímetros cúbicos de água. A concentração da solução após a mistura será... Vamos lá então resolver. Eu tenho que a minha solução A, a minha solução inicial, a concentração é 3 mol por litro, que é a minha solução final. Eu vou tirar 100 ml dessa solução final. 100 ml é 0,1. Então, se a concentração é 3 e o volume é 0,1, então a quantidade de matéria é 0,3. Como eu acrescentei 500 ml, que é 0,5, então no final, meu volume final é 0,1, que é os 100 ml, mais 0,5, que são os 500, o que vai me dar 0,6 litros. E a quantidade de matéria final é a quantidade de matéria da solução A, que eu já calculei, 0,3. Portanto, a concentração final é a quantidade de matéria final, que é 0,3, dividido pelo volume final, que é 0,6. Quando eu fizer 0,3 dividido por 0,6, desloco a vírgula uma casa em cima e embaixo, dá 3 dividido por 6, que vai me dar 0,5 mol por litro. Essa é a minha resposta. Utilizando aquela expressão de concentração final, de diluição, desculpa, a diluição, eu tenho a concentração da solução A vezes o volume de A é igual à concentração final vezes o volume final. Lembrando que o volume final é VA mais o volume adicionado. Essa concentração de A é a minha concentração final, que eu encontrei ainda agora a concentração que está aqui de vermelho. 3 mol por litro, vezes o volume que eu retirei dessa solução, que são 100 ml. 100 centímetros cúbicos é igual a 100 ml. Eu não preciso converter para litro. Eu vou calcular a concentração final, sendo que o volume final é a soma do volume inicial, que é 100, mais o volume de água que eu adicionei, que é 500. 100 mais 500 me dá 600. Então, substituindo os valores, eu tenho aqui, ó. Observa que o volume final, 600, é maior que o volume inicial 6 vezes. 600 é maior do que 100, 6 vezes. Portanto, a concentração final ela é menor que a concentração inicial 6 vezes. Basta eu dividir 3 por 6. 3 dividido por 6 vai me dar 0,5. 0,5 mol por litro é a minha resposta. É a minha resposta. Basta você pegar os 600 e jogar para o outro lado. Corta os 2 zeros do 600 com os 2 zeros do 100. Então fica 3 vezes 1 dá 3, dividido por 6, que vai me dar 0,5 mol por litro. Essa é a minha resposta. Muito fácil, muito fácil. Abraço a todos.